Ao contrário do que muitos pensam, a depressão não é uma doença pós-moderna e o seu conceito evoluiu bastante ao longo do tempo. Ela atinge a humanidade desde a Grécia Antiga, quando aquela tristeza profunda, sentimento de culpa e tendências suicidas eram conhecidas como melancolia. Na Idade Média, a influência da religião fez com que se pensasse que quem tinha esses transtornos estava sob influência maligna. Foi apenas no século XX que a discussão sobre a depressão foi iniciada. Os casos mais leves provavelmente devem ter sido diagnosticados na época em que estava se começando a medicina galênica, que a gente fala, como melancolia, que melan significa preto, né, da cor preta. E colia é a cor da nossa bile, é a bile. Então a bile preta, porque observava-se nos primórdios das medicinas de pesquisa, de investigação, que as pessoas que morriam com aquele quadro, que não se chamava depressão ainda, produziam bile preta. Depois sim que foi utilizado pelo Freud, que foi mais institucionalizou esse termo depressão, né, com a análise no século XX, e aí teve essa evolução com o advento do conhecimento de como funcionava o mecanismo cerebral. Infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas não entendem a depressão como uma doença e tratam os depressivos como frouxos e preguiçosos. Se os conselhos de alguns parentes e amigos fossem dados para portadores de outras doenças, veja só como as situações seriam bem absurdas. Tava pensando, será que esse negócio de dengue não é coisa da sua cabeça? Reage, homem. Não adianta tomar tantos remédios e você ficar assim nessa moleza. Me poupe. Cara, eu marquei um futebolzinho sexta-feira, você vai, né? Você não vai regar de novo. Ai! A canela do Geraldo é muito pior do que esse trator que te atropelou. Ai, convulsão de novo! Pra ser sincera, isso daí não vai te ajudar em nada, hein? Ficar aí deitado aí nesse chão. Ai, anda, vai limpar a sujeira de cachorro, lavar o banheiro. Ai, que frescura. Qual que é o perigo dessa visão para o doente? Ele começa a acreditar que é assim. Ele começa a achar que realmente ele não presta, que ele é vagabundo, que ele não presta para nada, que ele nasceu para ser um peso para as pessoas. Quando na realidade, se ele assumir que ele é doente e que ele tem um problema e que isso são sintomas, ele se convence a se tratar, a se cuidar. A Kira tem depressão há mais de 10 anos e sabe bem o que é não ter a compreensão da família. Meu pai não botava muita fé, achava que era frescura minha. Tanto é que teve um dia que meu pai não estava entendendo ainda que eu estava ruim de saúde. Aí ele foi e achou que eu estava fazendo corpo mole e disse assim, se você tivesse um pouquinho de força de vontade. Aí eu estourei com ele e disse assim, olha cara, você não sabe o que é essa força de vontade. Você não pode falar disso de mim, porque se você tivesse metade da força de vontade que eu tenho, você faria muito mais do que você está fazendo. Quando uma pessoa que está de fora, ela sente que aquilo que a pessoa está passando é muito fácil de ser superado, ela está se enganando se ela vai acreditar que essa pessoa vai melhorar. Não vai. Na realidade, a pessoa está passando por uma situação que ela precisa ser assistida. Elas eram incompreendidas, então era um aspecto muito difícil. Por outro lado também, algumas pessoas buscam alguns sintomas, como a depressão, para chamar atenção também. Então, às vezes, não é tão grave assim, mas aí ela já potencializa, coloca fermento e aí vai lá para o outro extremo, que é uma maneira secundária de ganhar afeto, atenção, carinho. Fui falar para um amigo meu que eu tinha depressão e ele falou assim, isso daí é frescura. Mas não, cara, ó, totalmente baqueado. Até hoje, minhas mãos tremem. E eu nunca mais, desde 2012, nunca mais melhorou. Foi depois de uma decepção amorosa que uma crise apareceu. Foi essa briga com essa amiga que eu gostava. Você gostava de uma amiga
E aí, vocês brigaram, é isso? Sim. Aí ela, ao mesmo tempo que eu tratava ela como se fosse uma melhor amiga, eu também gostava dela, tentava... Eu ia lá, ela sabia que eu gostava dela. Muitas vezes o próprio acúmulo de circunstâncias da rotina de vida já levam a pessoa, mas sempre tem um gatilho. Não é necessário que haja uma ocorrência perceptível, uma ocorrência visível, né? Às vezes é algo, vamos dizer, bastante sutil. No Brasil, todos os tipos de depressão atingem 10% dos brasileiros, mas apenas 4,2% sabem que têm a doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que a depressão afete de 5 a 10% dos homens e de 15 a 20% das mulheres em todo o mundo. A mulher tem uma predisposição maior a ter quadros de depressão, principalmente em determinadas fases do mês. E isso realmente tem correlação com a alteração hormonal típica da mulher. Por isso que a gente encontra, por exemplo, a depressão pós-parto, que nem sempre é um quadro grave, mas a maioria das mulheres tem e passa desapercebido. Viviane é uma dessas mulheres. Após o nascimento de Enzo, seu primeiro filho, passou a enfrentar um forte cansaço e se irritar facilmente com a presença dele. Os 3 primeiros meses foi bastante difícil. Não queria ficar com Enzo, eu chorava todos os dias. Quando meu marido percebeu isso, chegou em casa um dia, eu estava chorando, com ele no colo, balançando para lá e para cá, e ele também não parava de chorar. Foi que o Roberto falou assim: Vênia, você não vai mais ficar sozinha. No começo da gravidez é tudo bonitinho, mas na hora que está finalizando e depois que a criança nasce, né, vem um medo muito grande. Será que eu vou dar conta? E agora o que eu vou fazer com essa situação, né? Então mistura essa dúvida muito intensa, essa insegurança com mais a parte hormonal. Viviane planejou cada detalhe da primeira gravidez e sua gestação ocorreu normalmente. Mesmo assim, a depressão pós-parto foi inevitável. Ficamos super felizes quando eu engravidei, então nunca esperava em ter depressão pós-parto. Foi uma coisa que o meu médico me alertava, para mim, alertava o meu marido. Eu achava que eu nunca ia ter a depressão pós-parto. Eu achava que isso não aconteceria comigo. Ela chegou ao ponto de não querer nem ficar perto do filho. Eu não conseguia essa afetividade que a mãe tem normalmente com o filho. Logo que nasce, aquela coisa, saiu, já vem para você, já faz ele parar de chorar, faz ele ficar seguro. Eu não tinha isso. Foi então que passou a questionar a causa do nascimento de Enzo. A depressão, quando você tem essa doença, ela te impede de ver, de perceber, de sentir o amor. Eu tenho muitas alunas com depressão aqui no estúdio, né? Muitas alunas. E elas não conseguem gostar, não conseguem sentir o amor das pessoas. Elas acham que as pessoas não gostam dela e elas não conseguem então gostar, né? Amar as pessoas. E eu percebi isso com a depressão, com o Enzo, né? Lógico que eu amava ele, mas a depressão não me deixava sentir isso. Assim que a placenta descola, todo o circuito hormonal dela muda de uma hora para outra. Lise significa eu tinha um hormônio com 100 miligramas no sangue. Saiu a placenta, ele vai para 0, de uma hora para outra. Isso mexe no cérebro. E se a gente for lembrar que as mulheres têm oscilação dos hormônios a todo mês. Então pode ser que isso seja um terreno fértil para maiores casos de depressão no cérebro feminino. Um estudo publicado pela revista Maternal and Child Health indicou que 1 em cada 10 mulheres desenvolve depressão pós-parto. A pesquisa foi feita com 14 mil pessoas e 14% delas desenvolveu depressão. Esse estigma tem uma explicação biológica e ocorre porque durante a gestação, o corpo feminino produz uma grande quantidade de hormônios, estrógeno e progesterona. Após o parto, o nível desses hormônios cai drasticamente, atingindo os neurotransmissores. Somos um sistema biopsicossocial e espiritual. É provável que o cérebro feminino esteja um pouco mais predisposto a quadros depressivos em função da oscilação dos hormônios. Então existem diferenças biológicas que se complementam, né? O espírito não tem sexo, o espírito não é masculino nem feminino, não é homem nem mulher, mas nós escolhemos corpos de homem e de mulher para poder, nessa etapa evolutiva,
ter-nos aprendizados. Uma consequência da depressão é outro mal que assola o mundo: o suicídio. Um ranking feito pela Organização Mundial da Saúde revela que a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. São 804 mil suicídios todos os anos, o que reflete uma taxa de 11,4 pessoas a cada 100 mil habitantes. 75% desse número vem de países com renda baixa, como a Índia, com 258 mil óbitos por suicídio só no ano passado, seguida da China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. O Brasil ficou em 8º lugar em números absolutos, com 11.821 mortes. Se suicidar significa você negar a vida, significa você negar a Deus. Depois que você adquire no pós-morte, né, da desencarnação, a possibilidade da consciência do que você fez, imagine só a decepção que o indivíduo sente ao saber que ele procedeu dessa maneira, quando ele também descobre que a vida é uma escola e que ali ele estava passando pelas provas que provavelmente ele mesmo teria pedido. No Evangelho, nós temos um capítulo que é o suicídio e a loucura. E os espíritos, eles são bem claros em dizer que quando a pessoa comete o suicídio, raramente ela está sozinha, no sentido espiritual da palavra. Existe envolvimento espiritual, existe uma influência espiritual bastante significativa. Nós somos regidos por duas grandes leis mentais: causa e efeito e lei da atração de semelhantes. Então, dentro da lei de atração de semelhantes, semelhante atrai semelhante, um chato está sempre com o chato, o triste está sempre com o triste, o fofoqueiro está sempre com o fofoqueiro. Então, da mesma forma, quem vive de uma forma muito triste e angustiada, atrai uma situação triste. Por isso que a pessoa que faleceu no estado mental triste, ela vai parar no mundo espiritual triste. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver as profissões que mais têm casos de depressão. E por que entre humoristas e famosos os casos da doença são tão comuns? E ainda hoje, como identificá-la entre crianças e adolescentes? A gente já volta.